Ele está jogando com 3 Essa partida aí tem uma controvérsia, né? Porque essa é a única partida que consta desse Adams nas bases de dados. Ele só tem essa Ele partida. ficou famoso só por causa disso. E esse Adams era aluno do, né? Então tem gente que acha que essa partida o Torre publicou com os nomes contrários justamente para beneficiar o aluno. Que era amigo dele. Eu tenho uma teoria que diz que não, que a partida era do Torre mesmo. Porque foi a única partida que tem esse Adams, que era um aluno amador dele. Agora essa outra partida aí tem diferença de quando foi jogado. Foi em New Orleans, 1925. É um torneio, será? Não dizem ainda. Não era, partida casual. Assim. Mas dá pra pesquisar. É possível, então, que o Leonardo esteja falando. Não tem uma explicação sobre essa partida aí. Como é que Agora essa aqui, ó, com a luz. Robert versus Jansa, é uma defesa holandesa, jogaram em Sochi em 1974. Então vai exemplificar o número 2, o segundo motivo da dominação, que é a peça estar na cobertura de outra peça, um ponto importante. Então, rapidamente, sem análise, C4, F5, não vamos perder tempo com a abertura, que não interessa. Primeiro jogo. Cavalo F6, G3, G6, B3, bispo G7, bispo B2, vago, bispo G2, D6, B4, C6. Copy. H8. 5. Dama 5. Rapaz, eles estão preparando uma armadilha aqui, né? Então, nessa posição aqui, ó, aquela armadilha que toma aqui para tomar o bispo. Só que veja que interessante que vai acontecer aqui. As brancas jogam cavalo B1, C3, exclamando, cavalo F6 por D5, C4, D5, bispo G7 por C3, Super legal. Dama D2. e daí dama D2 exclamadoras, vai. Super legal. Isso aqui é fantástico, impressionante. Não pode tomar, cai dama, não pode tomar, que está pegado. E aparentemente ganhou o tchau, né? O cara ficou feliz aí, ele preparou uma armadilha, aí ele tomou na cabeça. Então a peça está na cobertura da outra peça, que é um ponto importante, né? Que é aqui, ó, o ponto C3, ó. Né? Então as brancas tanto dominaram a diagonal de D2 para H8, como de D2 para A5, né? Então, impressionante o tipo de pregadora que se originou aí. Marcelo, essa pregadora que eles chamam em cruz. Esse aí. Daí aqui, as negras então rastejaram no tabuleiro, jogando dama por D5, né? Agora veja que interessante aqui. Aí, dama por C3 cheque. E5. Cavalo por esse. Cavalo por D5. Olha que coisa. O cara tá maldoso mesmo, né? O bicho, diretamente, né? Já tá atacando a dama. E daí, se o cara toma aqui, ó, simplesmente isso aqui, ó. Então, domínio total de diagonal, né? Então, esse foi um exemplo interessante que o autor do livro usou.
esse segundo motivo de dominação. Então, o terceiro motivo de dominação, desculpa que estamos indo rápido, para mostrar tudo, tá? Uma outra peça ou ponto importante está ameaçado no mesmo tempo. Essa também é dolorida. Meu Deus do céu. Quer ver? Esse exemplo aqui, eu nunca quero levar isso aqui na cabeça. Isso aqui é o que mais dói, esse tipo de dominação aqui. Como é que é esse aspecto? Como é que é a dominação? Como é que é o O terceiro motivo da dominação é uma outra peça ou ponto importante está ameaçado no mesmo tempo. Tipo ataques simultâneos, assim. Tipo, parecido. Nós já vamos ver na partida que você vai entender